Boa noite, meus queridos inscritos. É isso mesmo. Infelizmente, está acontecendo outra seresta. Eu não tenho nada contra a seresta, pessoal, mas fica impossível gravar relato desse jeito. Atrapalha e muito na gravação do áudio, e por isso, infelizmente hoje, novamente não vai ter vídeo novo. Por isso está saindo essa coletânea cabulosa para vocês. Espero que entendam, pessoal. Realmente estou repetindo muitos relatos, mas às vezes não dá para gravar. E para vocês não ficarem sem conteúdo, acabo criando essas coletâneas, que muitos gostam e outros não. Mas enfim, era isso, pessoal. Infelizmente hoje não vai ter vídeo novo, mas tem essa coletânea cabulosa, que foi preparada com muito amor para vocês. Espero que gostem, pessoal. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, Sam. Me chamo Irene Esposito Bianchi. Sou do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente não moro na cidade de onde vou relatar os fatos que aconteceram. Porém, ainda nessa mesma região, possuo alguns familiares meus. Como mencionei, morava em uma colônia, como chamemos por aqui. A minha família, avós, tios e meu pai, eram italianos. A minha mãe e meus pais e outros tios eram brasileiros, mas todos descendentes assim como eu, meu irmão e a geração mais nova de hoje. Hoje em dia tenho 56 anos, mas vivi lá até os meus 25 anos, praticamente a metade da minha vida. Morávamos em uma localidade a cerca de 10 quilômetros do centro. Na época, poucos tinham automóvel naquela região. Então tudo que era de transporte era através de cavalos, mulas, carruagens e carretas de boi. Fomos sempre uma família bem unida. Lembro-me de reuniões aos sábados à noite, com muito vinho e comida, festas e músicas. O meu avô era um excelente músico. Cresci em um ambiente familiar, bem rígido e com zelo. Vivíamos bem através da lida de lavouras e a criação de animais. Haviam 3 casas, uma onde eu morava com meus pais e meu irmão, e a cerca de 100 metros era a casa de meus avós. Sempre ouvi falar em aparições. Cheguei a presenciar algumas quando era pequena mesmo. Nos campos ao longe, vi bolas de fogo ou de luz. E sempre ouvi lendas e histórias de meus avós e dos meus pais. Mas o que realmente me marcava e que me atormentou, e ainda lembro como se fosse hoje, é a maldição do lobisomem. Tudo começou aos poucos, primeiro notando a preocupação de todos em certas noites, principalmente durante a quaresma. Depois comecei a ouvir coisas como barulhos. Meu quarto antigamente, como era de costume em muitas casas antigas, o quarto das meninas e moças, teria que passar pelo quarto do pai e da mãe, e muitas vezes não havendo janelas. E o meu não era muito diferente. Ficava no ângulo mais alto da casa em relação ao terreno, sendo que toda vez que eu quisesse passar, teria que bater e pedir a permissão dos meus pais. Certa noite estava muito quente. Eu já tinha os meus 13 anos e não conseguia pegar no sono. E já se parecia ser muito tarde da noite, ou já de madrugada, pois dormíamos muito cedo para levantar cedo também. Ao longe ouvi cachorros uivando e latindo.
Após isso, os cachorros do meu avô também começaram a latir muito bravos, enlouquecidos. Havia uma árvore enorme ao lado de minha casa, que aos dias de sol fazia uma sombra bem fresca, mas também caía muitas folhas e galhos secos. E uma de minhas tarefas era sempre varrer e amontoar as mesmas, e após isso queimar tudo. Eu pude ouvir passos sobre algumas folhas. Pensei que era meu avô, ou alguém que se aproximava do casarão, pois os cachorros cessaram os latidos, talvez conhecendo quem estivesse ali, mas não era bem isso. Os barulhos dos passos se misturavam com uma respiração ofegante e bem alta. Imaginei se alguma criação, boi ou vaca, que estava solta por ali. Após isso, pude ouvir o que estava ali, mascando o carvão, dos restos das cinzas das folhas que eu havia queimado à tarde, me dispersando mais curiosidade. No mesmo instante, pude ouvir a janela do sótão onde dormia meu irmão, abrindo bem devagar, fazendo com que estava ali sair galopando, mas bem aos poucos. No outro dia após acordar, sem querer pude ouvir meu pai conversando com meu irmão mais velho. Meu pai foi dizendo: "Na próxima oportunidade, atira." Mas quando me viram, pararam no mesmo instante e mudaram o rumo da conversa. No mesmo dia mais tarde, começou uma chuva, uma garoa bem fraca. Era por volta das 6 horas da tarde. Meu avô estava em minha casa e falou para meu pai baixinho: "É hoje. Ou a gente acaba de vez com isso, ou inicia uma guerra eterna." E saiu mandando meu pai trancar bem as portas, pois ele ia fazer o mesmo e se preparar. Eu não estava entendendo nada. Tentei perguntar à minha mãe, mas ela me mandou ficar quieta e comer logo, para orar e me recolher, pois já estava na hora. Nisso, meu irmão entrou no quarto de meu pai, pegando uma de suas carabinas, e disse: "Meu pai, eu quero uma dessas." E meu pai logo respondeu: "Pegue e não poupe chumbo. Vou tá com outra daqui, e teu vô vai tá de lá. De hoje não passa." Isso me deixou muito mais apreensiva e com medo. Dei boa noite a todos, pedi a bênção aos meus pais e abracei meu irmão. E fui para meu quarto fazendo o que minha mãe tinha ordenado. Orando, me deitei ouvindo o barulho da chuva. Diferente da noite passada, essa eu peguei no sono, mas não me impediu de acordar novamente no meio da noite, com uivos e os cachorros bravos. Dessa vez o que estava lá fora parecia estar muito faminto, muito mais ofegante e fazendo o dobro de barulho. Escutei minha mãe chamando pelo meu pai. Ele respondeu dizendo que estava ouvindo. Nisso um barulho enorme deu no porão da casa onde a gente armazenava muitas coisas e mantimentos, como linguiça, salames, queijos, farinhas e banha em latas. Então pude ouvir meu irmão também, já levantando e abrindo a janela. Consegui ver meu pai pegando a espingarda e botando os cartuchos. E mais do que depressa minha mãe correu para junto de mim. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ela mais que imediatamente me calou botando sua mão em minha boca e disse ao meu pai: "Vai, homem, acaba com isso, tenha fé em Deus e tome muito cuidado com essa besta." O meu pai saiu em direção à sala e ela começou as orações me abraçando. Eu ouvia claramente aquela coisa mascando a carne, linguiça, o que fosse, e estava revirando tudo. Minha mãe orando e os passos lentos do meu pai subindo a escada, que dava acesso ao sótão da casa, lugar onde estava o meu irmão. Os cachorros novamente voltaram a latir. Então meu avô abriu a janela ou a porta da casa dele também, e imediatamente tudo silenciou. Até os cães pararam.
Então aquela coisa começou a andar no porão, parecendo saber que estava sendo avistado, ofegando o ar e rosnando, arranhando o assoalho de baixo de fora, e fui andando até passar por debaixo do meu quarto, indo até a porta do porão, onde parou por um instante, puxando um uivo estremecedor e assustador. Não tenho vergonha alguma em dizer, mas nesse exato momento eu fiz xixi nas calças. Foi quando minha mãe e eu ouvimos o primeiro tiro, que vinha da casa do meu avô. Aquela coisa saiu do porão no sentido da casa do meu avô. Foi onde meu pai e meu irmão também atiraram, fazendo aquilo perder o rumo campo afora correndo. Meu pai gritou para meu pai soltar os cachorros e desceu correndo as escadas para ir para fora. E também meu irmão foi atrás. Minha mãe foi até a sala dizendo: "Não saiam, não saiam." Mas de nada adiantou, pois eles foram no rumo daquilo. Meu pai, meu irmão e o meu avô. Eles não se distanciaram muito e ficaram por perto. Foram até a porteira que havia logo acima de nossa casa e rodearam tudo em volta por horas, conversando e de tocaia, só esperando os cachorros que de longe estavam latindo. Nesse momento eu já estava mais calma. Tinha me banhado e tomado um chá que minha avó havia feito para os meus nervos. Tudo parecia ter calmado. Foi onde minha mãe e minha avó me contaram o que realmente havia acontecido e que já fazia tempo que aquilo nos atormentava, sempre fazendo estragos, abatendo criações e metendo medo em todos. Após esse dia, por um bom tempo, não apareceu mais aquela criatura por ali, mas ao longe sempre ouvíamos uivos. Parecia que aquilo sabia que se fosse ali novamente, estaríamos preparados. Convivi por anos com aquilo ali, sempre passando na estrada que havia logo perto e nas matas uivando e rosnando. Após o falecimento de meus avós e eu já casada, aquilo criou coragem de retornar. Mas isso ficará para uma próxima história. Agradeço muito ao canal Relatos do Sam por compartilhar com vocês essa experiência vivida por mim. Em breve mandarei esse relato. Até mais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Olá, Sam. Já deixando bem claro para todos, eu não quero me identificar nesse relato, não por vergonha ou medo de virar chacota, mas sim por medo de retaliação devido à minha profissão. Eu sou um policial militar. Atualmente tenho 43 anos, mas desde 2007 que sou policial. Por isso prefiro o anonimato. O que eu vou contar aqui foi algo real. Não me preocupo se os ouvintes irão acreditar ou não, pois isso cabe a mim. E na minha opinião, todos deviam ver aquilo que eu vi, para que assim ninguém ficasse na dúvida se o sobrenatural existe ou não, sendo que essas coisas podem estar bem mais próximas da gente do que possamos imaginar. Antes de entrar para o corpo policial, trabalhei por anos como segurança. Inclusive, foi enquanto trabalhava em um cemitério que tive uma das piores experiências da minha vida e que em breve estarei mandando para o seu canal. Bom, isso que irei relatar aconteceu em 2013, mais ou menos entre o mês de março e abril.
Lembro que nesse tempo estava trabalhando em um pequeno interior aqui do Ceará. Aqueles interior bem interior mesmo. Para vocês terem uma noção, na cidade só tinha uma praça, uma igreja, um pequeno PSF e 2 únicos bairros, contando com uma população de mais ou menos 6.000 habitantes. E levando em conta outros municípios que já trabalhei, ali era bem pequeno e calmo. Achando bom o lugar, até comprei um sítio para morar com a família, lugar onde moramos por 3 anos. Depois, por motivos de força maior, tive que sair de lá. Se não fosse por isso, ainda hoje estaria morando nesse interior. E não foi por medo que me mudei, apesar de que aquilo rondou meu sítio por várias noites. Bom, a minha escala de serviço era muito boa, conhecida pela gente como 24/72. Trabalho um dia inteiro e folga 3. Muito bom porque ficava mais tempo com a minha família. Ainda sobrava tempo para cuidar do sítio. Nesse período, eu ainda cheguei a criar alguns animais, mas que foram todos atacados por aquela criatura. Se não me falha a memória, era assim bem no começo da quaresma. O pessoal começou a relatar o sumiço de alguns animais, cabras, bodes, galinhas. O pessoal começou a chamar a gente com mais frequência, e sempre durante o dia, já que aquilo estava levando os animais durante a noite. Claro que reforçamos as rondas, embora tivéssemos que ir para um outro interior não tão longe dali, mas a gente nunca pegava o responsável daqueles ataques. Até que um certo dia, surgiu um rumor de que era um lobisomem que estava aparecendo na região e que estaria atacando e matando os animais. A gente ouvia aquelas denúncias, mas não acreditava muito ser um lobisomem, até porque nunca víamos tal criatura, mas também não desacreditava. Interior, gente humilde, para mim, aquelas pessoas não iriam mentir sobre um caso desses. Além do mais, quando era de noite, sempre ouvíamos os cães latindo no meio do mato, como se estivesse indo atrás de algo que estava na mata, que naquela época, devido ao inverno, estava bem verde e grande. Ali nas rondas nunca presenciamos nada, até que o lobisomem resolveu aparecer no meu sítio. Lembram que falei que criava alguns poucos animais? Então, eu tinha 2 porcas amojadas, algumas poucas galinhas e uma cabra leiteira que tinha comprado há pouco tempo. Tinha feito cercado e separado os bichos. Não tinha como eles fugirem. Mas numa manhã, quando acordei, vi aquela cena que jamais vou esquecer. Eu já fui em muita cena de crime, já vi das mais variadas atrocidades, mas não tem como descrever o que aquele bicho fez com os meus animais, principalmente com as porcas, que estavam partidas ao meio. As galinhas nem se fale, pareciam esmagadas e apertadas. O único que não encontrei ali no começo foi a cabra, mas que dias após aquele ataque senti o mau cheiro e vi que a carcaça dela estava numa pequena estradinha de chão que cortava o sítio e ia para as propriedades ali próximas. Naquele dia eu soube que não estávamos lidando com a criatura do bem. Não era trabalho de gente e nem de bandido, pois foi muito silencioso. Ninguém de casa ouviu, nem eu que costumo ter um sono mais leve. Daí então decidi reforçar tanto nas rondas, como também na vigília em casa. Pedi para meus outros amigos fazerem rondas pelo meu sítio, e não vi aquilo enquanto estava de serviço, mas 2 dos meus amigos viram aquela criatura. Eu estava para sair de casa e começar meu plantão. Foi quando parou uma viatura da ronda em frente da minha casa, e desceram 2 amigos, que chamarei aqui de Flávio e Josimar. O Josimar ainda estava branco de medo, e o Flávio, que estava mais calmo, falou assim para mim: "Bom dia, cabo. Eu acho que o pessoal tem razão. Tem um lobisomem aparecendo por aqui. Nesta noite, enquanto a gente passava pelo seu sítio, avistamos uma coisa ao longe parada na estrada,
e meio que olhando aqui para sua casa. A gente pensou que fosse um cachorro, mas ao se aproximar do bicho, vimos que aquela coisa estava de pé, mas que logo ficou de quatro e correu para dentro da mata. Não acho que fosse um cachorro, pois pelo jeito que se comportou, aquilo só podia ser um lobisomem. Fiquei tenso quando ouvi aquele relato do Flávio. Aquilo olhando para minha casa, o que ele queria comigo. Já fiquei cabreiro com isso, mas não fiz daquele o meu maior problema. Estava armado e podia muito bem me defender de qualquer coisa. Então pedi uma carona aos dois e fui trabalhar. Naquele dia tiveram algumas ocorrências estranhas, mas nada demais. O negócio pegou foi de noite, quando aquela besta apareceu para mais de 10 pessoas. Tudo corria bem naquele começo de noite. A lua estava clara no céu, mas não estava cheia. Como sempre, os cães começaram a latir, e logo começaram a haver denúncia dos moradores. Recebemos um chamado de um morador que tinha sido perseguido por um bicho. Fomos averiguar a situação, mas não encontramos nada. Depois de meia hora recebemos outro chamado. 2 moradores relataram terem visto uma pessoa em frente das suas casas. Então novamente fomos no devido lugar da ocorrência, mas não vimos nada também. E assim foi o restante daquela noite, onde tudo durou até as 4 horas da manhã. Foi quando tudo deu uma acalmada. Passei 5 anos trabalhando naquele interior, e aquela foi a noite com mais ocorrências. Foram mais de 8 no total, o que pode parecer pouco para alguns, mas para aquele interior não é. Nós não vimos aquilo ou aquele que estava causando terror na cidade, mas eu estava prestes a vê-lo. Passou-se 2 semanas desde aquela noite. Se não me engano, era um sábado para domingo. Passei aquele dia com um sentimento ruim. Sabe quando você pressente que algo de mal vai acontecer? Pronto, era esse o sentimento. Iria ter que viajar naquele dia, mas por Deus não viajei, pois deixaria a esposa e o menino sozinhos em casa, e decidi adiar essa viagem por mais um tempo. Era um carro que iria comprar na capital. Então passei o dia ruim daquele jeito, e não sabia o que era, até que chegou a noite. Minha esposa cansada dormiu primeiro que eu, mas não demorou muito para eu poder pegar no sono também. Acho que dormi até umas 3 horas da manhã, a hora do malandro, como a gente chama por aqui. Foi quando acordei ouvindo passos no chão de areia do meu sítio. De pronto passei a mão no revólver que sempre colocava debaixo do meu travesseiro e me levantei. Na ponta do pé fui andando até a sala, e assim que me encosto na parede ao lado da porta, escuto um grito. Não era um uivo e nem um grunhido. Foi um grito alto de alguma coisa. Pouco depois, o que estava lá fora deu outro berro, ainda mais alto que o anterior. Parecia estar mais próximo da porta de minha casa. Nessa hora eu peguei uma cadeira e subi para ver por cima dos caibros, que dava para ver tudo lá fora. E assim que aprumo o olho e vejo a uma distância de 5 a 8 metros da minha casa, tá uma coisa grande preta de 4, andando lentamente olhando para minha casa. Parecia tentar achar uma forma de invadir sem ser percebido. Aquilo rodou, rodou e no fim saiu dali muito rápido. E percebi que foi por causa de um carro que se aproximava. Não era a Honda, era uma pessoa ali da região. O bicho muito inteligente saiu da frente da minha casa, mas logo depois retornou, ainda mais bravo e gritando daquele jeito. E eu não me aguentei. Pus a mão para fora do caibro e dei 3 tiros. Aquilo saiu correndo muito ligeiro para o meio dos matos que tinha ali e sumiu no meio da escuridão da noite. Com os tiros, a minha esposa e meu filho acordaram. Expliquei a situação para ela e fiquei na sala esperando o lobisomem aparecer. Só que naquela noite ele não retornou. Passei a noite em claro e nem me dei conta de que já estava amanhecendo. Cansado, eu dormi aquele dia inteiro.
pois ficaria de guarda na noite do dia seguinte, já que ainda teria outros dias de folga. Mas naquela semana o lobisomem não apareceu. Tudo foi cessando e parando aos poucos, mas o lobisomem não tinha ido embora, pois em outras noites eu escutei aquele mesmo grito que o bicho dava. Às vezes parecia estar longe no meio do nada, mas às vezes parecia estar bem perto da minha casa. Porém, depois dos tiros, ele nunca mais quis aparecer no meu sítio. A minha mãe, quando ouviu essa história, me disse para ter muito cuidado, principalmente quando fosse tia, pois, segundo ela, o motivo do bicho estar vindo em meu sítio era porque ele sabia quem eu era e queria fazer algum mal enquanto estava transformado naquela besta feroz. Não duvidei que fosse, já que naquele interior tinha muitos mistérios, muita gente invejosa e também muito caboclo ruim, daqueles que nem vale a pena prender. Mas enfim, os dias se passaram e graças a Deus que nunca mais tivemos visitas daquela criatura. Anos se passaram e vivemos bem naquele sítio. E como disse, estaria morando lá até hoje se fosse possível. Mas como não mandamos no nosso destino, cá estou eu morando em um centro urbano, onde tenho certeza que lobisomens não aparecem. Muito obrigado por narrar o meu relato, Sam. Boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Emerson, tenho 52 anos e moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará. Porém, sou natural do interior de Saboeiro, uma outra cidade que também fica no Ceará. Venho aqui para contar da pior coisa que aconteceu na minha vida, quando eu tinha apenas 20 anos, a idade em que eu descobri que meu próprio pai virava um lobisomem. Eu nasci e me criei no interior de Saboeiro. A minha casa era daquelas de taipa e que ficava bem no meio do nada. Nós não tínhamos água encanada e muito menos luz. A água que a gente consumia era de um açude, que ficava bem longe da nossa casa, e a nossa luz era a lamparina. Em minha casa morava eu, meus 2 irmãos caçulas e meus pais. E apesar de tudo ser bem difícil, nós nunca passamos fome e nem ficamos sem ter o que vestir, pois o meu pai era agricultor, plantava milho, melancia, feijão e macaxeira, além de criar alguns porcos e umas galinhas. Já minha mãe era costureira e de tempos em tempos ia vender os seus panos no centro de Saboeiro. Eu sempre acompanhava ela nessa jornada e a gente aproveitava para visitar meus avós, que moravam no centro de lá. E foi numa dessas idas a Saboeiro que eu descobri o segredo macabro do meu pai. Desde pequeno que meus tios, os irmãos de minha mãe, chamavam meu pai de lobisomem. Eu nunca entendi o porquê e achava que era um apelido qualquer, já que meu pai era muito cabeludo. Até que um dia resolvi perguntar aos meus tios o porquê deles chamarem o meu pai de lobisomem, e tive uma resposta que mudou a minha vida. Eu perguntei primeiro ao meu tio João o porquê daquele apelido, e ele então me respondeu: há 30 anos atrás teu pai chegou aqui em Saboeiro, e logo que ele chegou na cidade, começou a aparecer um lobisomem na região, e como ninguém sabia quem ele era, logo começaram a suspeitar que teu pai era que virava lobisomem. Mas a minha irmã, a tua mãe, começou a gostar dele. Com o tempo os dois se casaram e foram morar naquele fim de mundo. E foi depois que ele foi morar lá que aquele bicho parou de aparecer. Eu ouvi aquilo e fiquei um pouco assustado, pois nunca conheci os parentes por parte do meu pai.
somente por parte da minha mãe. Meu pai era um total desconhecido sem família. Ele nunca tocou no assunto. Então fui perguntar para meus outros tios o porquê do apelido, e todos eles me contaram a mesma história. Fiquei bastante intrigado com aquilo, pois era do meu pai que eles estavam falando. Naquele dia eu fui para casa com a dúvida na cabeça. Ficava me perguntando o tempo todo se realmente ele era um lobisomem. Seria verdade o que o povo contava sobre ele? Bem, eram dúvidas que me deixavam muito mal, pois meu pai era um homem bom. Trabalhava duro para sustentar a família. Ele não podia ser uma criatura tão mau e cruel. Foi então que decidi vigiar meu pai durante a noite, pois se eu fizesse a pergunta diretamente, ele poderia ficar com raiva de mim, ou então brigar comigo. Então fiquei de vigília para tirar todas as minhas dúvidas. Lá no sertão a gente sempre dormia bem cedo. Às 7 horas já estávamos dormindo. E nas vigílias descobri que meu pai sempre se acordava à meia-noite. Parecia tudo normal, pois ele ia apenas beber água, ou se não saía de casa para poder mijar no quintal. Já estava começando a achar que os meus tios tinham inventado toda essa história dele virar lobisomem, porque meu pai tinha casado com a irmã deles, mas aquilo estava prestes a mudar. Em uma sexta-feira de lua cheia, o meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Ele saiu apenas de calça e sem chinelos, e ainda trancou a porta de casa por fora, e jogou a chave para dentro da casa, e saiu andando no meio da noite. Eu, com muita curiosidade, fui atrás, e quando saí percebi que a lua brilhava bastante aquela noite, e clareava bem o caminho. Então fui seguindo meu pai, sempre a uma distância boa, para que ele não pudesse me ver. Foi então que meu pai do nada tirou a calça e colocou ela dentro de uma árvore podre que tinha no caminho, e então voltou a andar. Depois de uns 15 minutos, ele chegou a uma casa abandonada que ficava próximo da minha, e lá tinha um antigo chiqueiro de porcos, e foi nesse lugar que tudo aconteceu. O meu pai se jogou no chiqueiro e começou a se rastejar que nem cobra. Depois começou a bolar no chão, de um lado para o outro. Eu até achava que ele estava passando mal, e quase que saí da mata para ajudá-lo. Foi então que comecei a escutar um grunhido misturado com um ronco, que era muito alto. Nessa hora o medo tomou conta de mim, e percebi que meu pai já estava virando um lobisomem, pois ele já não era mais o mesmo. Seu corpo magro e baixo havia mudado totalmente. Estava maior e mais forte. Ele continuava se bolando no chão e urrando daquele jeito macabro. Por medo eu meti o pé na carreira. Fui para minha casa o mais rápido que pude. E a partir daquele momento eu sabia que os rumores sobre meu pai eram verdade. Quando eu cheguei em casa, logo me deitei. E enquanto tentava dormir, ainda escutava bem longe o uivo daquela coisa. No outro dia pela manhã, meu pai estava normal, capinando no seu roçado. Foi uma época muito difícil para mim, pois tive que conviver com medo, por ter um pai que virava bicho. E toda noite eu acordava de madrugada, com medo daquela coisa invadir a minha casa e tirar a vida de toda a minha família. O tempo então foi se passando. Em 2003, meu pai faleceu de causas naturais. Morreu deitado em sua rede, debaixo do alpendre de casa. Era uma tarde ensolarada. Enterramos ele no chão do cemitério mesmo, já que não tínhamos um túmulo. Mas com o tempo acabamos esquecendo onde seu corpo foi enterrado, pois as pessoas começaram a fazer túmulos e o cemitério foi mudando muito. E talvez no meio disso tudo, fizeram um em cima da onde ele estava enterrado. Bom, o meu pai era um homem trabalhador, vivia para ajudar a família, mas nunca descobrimos da onde ele era e quem realmente ele era. Só sabíamos que seu nome era Severino, e o único defeito que ele tinha
era que em noite de lua cheia ele virava um lobisomem. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.